Seja bem-vinda, que bom ter você aqui comigo para a nossa meditação hoje da terceira sexta-feira de agosto, da devoção do Sagrado Coração de Jesus. Lembrando que o objetivo desta série nas sextas-feiras é para que você de fato viva a devoção do Sagrado Coração, porque todo casamento precisa de uma base forte de espiritualidade. Essa base pode ser vivida por você, esposa, e você que quer ser essa esposa influente, sem discutir a relação, como a proposta que eu trago nas minhas redes sociais no geral, precisa de fato viver. Então eu estou aqui para te dar um incentivo e viver junto com você essa devoção do Sagrado Coração. Então nós vamos iniciar com a passagem que é proposta aqui nesse capítulo, nessa terceira sexta-feira de agosto, que hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 58. Jesus disse-lhe: as raposas têm covas e as aves do céu têm ninhos, porém o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Com que sentimento Jesus Cristo fez essa queixa? Mas será que não exagerou ao reclamar desta maneira? Será verdade que Jesus Cristo foi perseguido em toda parte e maltratado em toda parte? Infelizmente, a perseguição havia precedido o seu nascimento. Mal nascera e foi obrigado a refugiar-se entre os idólatras. Ele mesmo se queixou dos maltratos que recebera em Nazaré. Foi expulso de Jerusalém. Foi-lhe recusada entrada nas cidades de Samaria e várias vezes foi obrigado a se esconder para escapar ao ódio dos que queriam matá-lo antes da hora. Mas esses desprezos e perseguições não terminariam quando deixasse sua vida mortal? Sim, teriam cessado se não tivesse instituído o Santíssimo Sacramento. O quê? Jesus Cristo não ficará a salvo dos insultos e ultrajes dos ímpios neste adorável mistério? Quem poderia duvidar disso? Quem poderia duvidar? Os bárbaros, os cananeus, os idólatras duvidariam e nunca poderiam acreditar se não conhecessem nenhum cristão. Mas será que os próprios cristãos podem duvidar disso? Aqueles que testemunham o desprezo sofrido por Jesus Cristo na adorável Eucaristia, aqueles que talvez nem sequer sejam tocados pelo desprezo sofrido por Jesus Cristo. Essa é a meditação dessa terceira semana, terceira sexta-feira de agosto. Veja, a devoção do Sagrado Coração de Jesus, que nos lembra de reparar os ultrajes, as ofensas que nós fazemos a este Sagrado Coração, a esse coração manso, humilde, sensível, que acolhe os pecadores, mas que odeia ao pecado. E justamente por ele acolher os pecadores e por ter se submetido a esse amor, é que ele se fez no Santíssimo Sacramento. Então aqui nessa meditação a gente já observa o quanto que a devoção do Sagrado Coração é intimamente ligada à Eucaristia, ao divino corpo santo de Jesus entregue no Santíssimo Sacramento do altar. Porque se ele não tivesse instituído a Eucaristia, todos os ultrajes teriam morrido com ele na cruz. É isso que nos faz meditar essa proposta de hoje. Mas como ele se faz presente ainda hoje, vivo, ele continua sofrendo os ultrajes. Você entende isso? De que forma que a gente ultraja Jesus? Bom, aqui na citação nós tivemos, os bárbaros, os cananeus, os idólatras, ou seja, as pessoas que não conhecem a fé, ou não acreditam, não professam essa nossa fé em Cristo. Mas e os que estão dentro da fé, nós cristãos?
que sabemos que Ele está ali presente a todos os momentos, em cada missa, no mundo inteiro, em cada igreja, em cada capela, em cada sacrário, Ele está ali vivo e muitas vezes abandonado. Então, nós cometemos esses insultos quando não visitamos o Santíssimo Sacramento, quando não temos a noção de quem está lá, quando a gente acha que é só um símbolo da igreja, quando a gente não comunga bem, quando a gente comunga em pecado, quando a gente se distrai em um momento em que Ele está na nossa presença. Então são tantos os meios que a gente, na nossa fraqueza, insulta a Jesus. E para a gente parar de insultá-lo, nós temos que nos colocar como pecadores nesse momento. Entender que quantas vezes você fez uma comunhão em pecado, ou porque você não sabia, ou porque você achava que aquilo ali não era nada, que aquilo ali não tinha importância, mas talvez hoje você tenha essa consciência. Então, hoje você sabe que você já o insultou e mesmo assim ele permanece com você. Como ele permaneceu crucificado em meio a 2 ladrões. Quando a gente olha para essa cruz de Jesus, a gente tem que lembrar o local onde ela estava, em meio a 2 ladrões. Um que o estava condenando, blasfemando, o outro que estava mostrando temor a Deus, mas 2 ladrões. Então Jesus continua sendo crucificado no meio de nós quando nós não o reconhecemos, quando nós não damos o digno respeito, quando nós não damos nem o nosso nada. Ou quando a gente usa de nossas justificativas, da nossa correria, para fazer o que é errado ou para fazer aquilo que ele não merece. Ou seja, só de não dar atenção devida, só de... Enfim. Eu penso que quando a gente vai se aproximando de Jesus nessa devoção que vai inflamando o nosso coração, você vai percebendo que o amor vai crescendo porque você quer o tempo todo estar com Jesus, na presença dele. Então, por exemplo, a Sagrada Eucaristia diária, a missa diária, ela começa a ser uma necessidade, ela começa a ser algo que você deseja, que você quer, porque você quer estar na presença daquele Deus que te ama, você quer estar no amor e você se reconhece como pecador, sabe que precisa dele, mesmo não sendo digna de estar ali. Mas você tem esse desejo e esse desejo faz com que você comece a olhar para toda a tua vida de uma forma muito mais sensível. E isso pesa porque tem muita coisa que você se depara que parece que é impossível para você. E aí é onde a gente precisa ter fé. E por isso que vem a devoção do Sagrado Coração, porque ele nos fez as promessas. Você conhece as promessas do Sagrado Coração de Jesus? Se você não conhece, coloca aqui para mim, que eu trago para você. Se você conhece, releia essas promessas, porque de alguma forma é o encantamento que Jesus tem por nós, é uma forma a mais dele demonstrar esse amor. Então eu espero que com essa meditação de hoje, que se você precisar, faça no final do dia, com calma, com tempo. Se você tiver o livro, acompanhe junto, senão não tem problema, escute mais uma vez. E se coloque nesse lugar aqui. Mais importante numa meditação é você trazer isso para si, né? Será que eu ajo como quem aqui? Será que eu sou como a cidade de Samaria? Será que eu mesmo, sendo cristã, sou como os que duvidam de fora da fé? Ou será que eu tenho noção do que eu poderia dar a Jesus e não estou dando? Então que você, na sua intimidade, aquilo que Deus tem para você, possa fazer esse momento de meditação para que o seu coração possa se expandir para Ele. Porque o resto Ele faz. Deus te abençoe. Fica com Deus.